Boa tarde, o meu nome é Silvi, sou a coordenadora do projeto de Erasmus TGB, que tem a ver com empreendedorismo, e vimos aqui falar-vos sobre a primeira mobilidade que decorreu em Águeda, em Portugal, de 18 de setembro a 22 de setembro. Esta mobilidade faz parte de um pacote de trabalho Entrepreneurs in Pursuit of Equity, ou seja, teve a ver com inclusão. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Residentes temporários e teve a ver mais com o quê? Imigrantes. Sim. Imigrantes, muito bem. Então, primeiro dia, domingo, aliás, primeiro dia não, o dia antes. Quem é que quer falar? Diogo, qual foi a reação em receber um novo amigo lá em casa? Foi uma reação muito positiva, embora ao início estivéssemos um bocado tímidos, porque... Mas vocês já se conheciam antes? Sim, nós começamos a falar por mensagens, okay. Redes sociais, no geral. E acho que não fui o único lá. Claro, foram todos. Recebemos eles muito bem e acho que eles ficaram felizes pela recepção. Pronto, acho que sim. Aqui a equipa da Croácia até diz que nunca tinha tido uma recepção tão boa como nós em Águeda e acho que nós estamos todos de parabéns por causa disso, não é? Pronto, então as atividades começaram na segunda-feira. A primeira atividade foi conhecermos uns aos outros, ver um quebra-gelo, um pequeno almoço saudável promovido pela equipa de Biologia e depois a apresentação das SWOTs que andamos a realizar previamente. Catarina, explica lá qual foi a sensação de não conhecer ninguém, estar ali no anfiteatro e falar em inglês para 70 pessoas. Bem, foi um grande desafio porque foi uma experiência única e foi a primeira vez que o fizemos. Também foi um grande desafio, pois nós tínhamos muita preocupação em dizer bem as palavras, em falar muito rápido, muito alto, muito lento. Estavam a falar em inglês, certo? Estávamos a falar em inglês, mas acho que correu bem, toda a gente percebeu a mensagem que nós queríamos transmitir e acho que foi uma experiência positiva. O inglês não é um impedimento, nem é assim tão difícil, pois não? Exatamente. E achas que durante a semana a comunicação melhorou? Claro, a nível do inglês? Acho que foi bastante notório, tanto em alunos estrangeiros como em alunos portugueses, menos acanhados, mais a linguagem não, mas a comunicação mais fluível, mais fluida, exato. Pois, porque a realidade é que não tínhamos nenhum país em que a língua nativa era o inglês, salvo erro, pois não? Quem é que se lembra dos países? Era a Letónia, Lituânia, Grécia, Croácia e a Itália. E Portugal. Exato. Continuando os trabalhos, da parte da tarde fomos até ao polo da Universidade de Aveiro Estica, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, penso que é isso que se diz, ter um workshop sobre empreendedorismo. Leonardo. No workshop nós visitámos o modelo de negócio Canva, onde contactámos com formas de fazer negócios que nunca tínhamos feito na vida e muitos nunca tinham tido experiência com empreendedorismo e com construção de modelos de negócio. Também organizámos atividades como a atividade da Torre do Marshmallow. Acho que é conhecida. Sim, que é conhecida, apesar de algumas pessoas nunca terem tido esse contato e realmente foi uma atividade que valeu muito a pena e foi uma atividade muito boa de se fazer a nível de empreendedorismo. Ou seja, vocês nunca tinham tido contato com modelos de negócios, não sabiam como é que se construía um modelo de negócios e este workshop foi bastante esclarecedor como ponto de partida e de aprendizagem. Claro. Muito bem, então. E agradecemos à Universidade por nos ter proporcionado, não é, este momento. De seguida, ou seja, no dia seguinte, porque depois tivemos tempo livre, não é? Andaram a passear com os amigos novos lá de Praga. Na terça-feira foi um dia mais ligado à inclusão. Da parte da manhã fomos até à Universidade de Aveiro, falar com uns jovens muito especiais, não é? Jovens que têm DID, Desenvolvimento Intelectual Diminuído. Estes jovens são alunos do curso multidisciplinar da Universidade de Aveiro, um curso inovador, preparado especialmente para eles. Como é que vocês sentiram ver jovens como estes na universidade? Quem quer falar sobre isto?
Camila, foi desafiante ou não foi? O Foi. entusiasmo deles a falarem sobre as disciplinas Sim. que tinham. Mostravam que estavam orgulhosos do que conseguiram conquistar e Exatamente. fazer. Alguém quer falar como é que eles falaram sobre as aulas que tinham e como é que os colegas os ajudavam? Alguém quer falar sobre isso? O entusiasmo deles? Foi muito Mostraram. interessante. Foi muito interessante ver a colaboração entre eles e como eles apresentaram-se inicialmente, mesmo pelo que eles disseram, que eles apresentaram-se inicialmente mais tímidos nessas aulas e nesse curso, mas mesmo em palco dava para observar que eles gostavam muito uns dos outros e que eles tinham uma colaboração muito boa, entre estudantes, e realmente foi muito interessante de Entre os se outros ver. estudantes do curso. Sim. Mas Leonardo, para ti foi um dia muito especial, não é? Eu logo de manhã ali às 8 da manhã desafiei-te a seres tradutor da doutora Paula Santos, a responsável pelo curso, que está ali na foto ao teu lado, correto? Para que fosse uma atividade mais inclusiva, a doutora Paula falava em português e porque estavam lá os jovens que não sabem falar inglês e tu, Leonardo, tinhas que traduzir para a plateia, ou seja, para os nossos parceiros, em inglês, ao vivo, em direto, momentaneamente, tudo o que a doutora Paula dizia. Qual foi a sensação de fazer? Eu estava bem nervoso no início, mas foi uma coisa que fui adaptando ao longo da apresentação da doutora Paula e penso que foi uma experiência extremamente importante para mim, não só Única, para... não é? Foi muito única e foi extremamente importante para o desenvolvimento daquela capacidade de falar com muita gente, que aquilo era um auditório muito grande, nunca tinha falado para tanta gente ao mesmo tempo, especialmente numa língua não materna. Claro. E realmente foi algo muito desafiante, mas foi uma experiência que eu gostei muito e uma coisa que eu adoraria repetir eventualmente. Ótimo. E eles ficaram realmente muito contentes e da parte de tarde até foram ter connosco, mas vamos esperar mais um bocadinho para falar sobre isso, certo? De seguida, rumamos ao Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, onde tem a incubadora de empresas, a Design Factory, e demos lá uma voltinha. E o que é que vocês aprenderam lá? Aprendemos que se tivéssemos já uma ideia que achávamos brilhante, que pudesse, modelo de negócios, não é? modelo de negócios que pudesse vir a dar alguma coisa, que era o sítio ideal para ir lá, Procurar para ajuda, arranjar ter financeira e ideias tudo mais. financeiras. Já que o objetivo deles é a incubadora de empresa. E o espaço era muito interessante, não era? Sim, vimos exemplos dessas ideias que pessoas tiveram e que foram lá e que realmente viraram. Mas resultaram, outras não resultaram. Eu também acho que foi muito produtivo e foi um momento também dedicado ao empreendedorismo, que é um dos temas principais do nosso Erasmus. Em toda a parte da tarde, que é o dia que eu mais gosto, não é? Mas suspeitas, vemos ali o David ao lado de uma menina dos Pais em Rede, que também alguns alunos fazem parte daquele curso universitário multidisciplinar, a andar de vela com ele. Ela é velejadora, o David não é velejador. Vimos aqui a professora Delmira aqui da escola de matemática, que não fala inglês, a velejar com o diretor da escola da Lituânia. E eu sei que o Diogo também andou com um dos jovens Pais em Rede. Diogo, tu que já conhecias vela, como é que foi andar com uma pessoa que até sabia mais do que tu? Eu já tinha experiência a andar de vela, que não foi a minha primeira vez, mas gostei, foi que acabei por descobrir coisas que não sabia. Até porque estes barcos são diferentes, não é? Pois Estes barcos são de vela adaptada, o leme é desmultiplicado e achaste então que um jovem, mesmo com DID, pode nos ensinar coisas, sim, correto? Não me lembro o nome, acho que era o Paulo. Era o Paulo, sim. Ele tinha dificuldade a falar, mas teve sempre a falar comigo, que eu Também tiveste gostei sorte porque ele falava muito. português. Pois foi. Mas eu realmente gostei muito dessa experiência, é uma coisa que fica para a vida, eu diria. Claro, e nós temos sempre aquele estigma que, pelo fato de haver ali um desenvolvimento diferente, que os temos que proteger, mas não. São pessoas como nós, não é? E que também merecem o seu lugar no mundo, E correto? conseguem fazer mais que nós, às E vezes. conseguem, claro que sim, são como nós, cada um com as suas capacidades.
Ainda tivemos tempo para dar uma voltinha por Aveiro. Quem é que quer comentar aqui esta foto? O que é que nós tivemos a fazer em Aveiro? Da parte da tarde, nós estivemos a visitar o Centro Histórico-Cultural de Aveiro, como a Zona do Fórum ou da Praça do Peixe. Gostaram de Aveiro os vossos colegas? Sim, Os miliceiros, eu todos diria escolhidos, sim. sobretudo provar a gastronomia, por exemplo, os ovos moles. Gostaram dos ovos moles? Eles gostaram. Não gostaram da tripa de chocolate? Ninguém foi comer uma tripa de chocolate? Fome, eles são os ovos e da tripa, sim. Ok. Então, quarta-feira, um dia muito emotivo, acho que concordam todos connosco. Aqui a professora Susana, da Educação Especial aqui da escola, promoveu-nos um workshop de quê? Sobre o autismo. Camila, pode ser tu. Uma das coisas que tenhas aprendido neste workshop? Que o espectro do autismo não é só uma cor, mas sim o arco-íris todo. O arco-íris todos, porque é um espectro, não é? Sim. Não são todos iguais. Foi um dia muito emotivo. Temos aqui uma pessoa que é muito querida à comunidade escolar, que é o É o Paulinho. Paulinho. O Paulinho Que é também. Podes falar, É fala, um dos Catarina. alunos com espectro de autismo que conseguiu entrar no curso universitário Multidisciplinar, na que Universidade de nós Aveiro, nós falámos há pouco. Exato. E veio-nos fazer uma visita, É verdade. cantou para nós, desatou tudo a chorar. E quem quiser mais por nós, temos o vídeos nos stories lá do Instagram do TGB. Pronto. Depois, da parte da tarde, não, ainda de manhã, fomos até à Câmara Municipal, está ali o Presidente da Câmara, o vereador e a vereadora. E esta foto se tornou uma marca do nosso projeto, porque ela apareceu em jornais, na newsletter trimestral da Câmara e nas redes sociais, e foi muito interessante. A Câmara recebeu-nos com uma apresentação A falar sobre a inclusão em Águeda Igualdade de e género. a igualdade de género e quais são as associações que existem sobre, por exemplo, a ajuda, penso que tinha lá ajuda às mulheres ou a situações de violência doméstica, ou seja, tudo o que tinha a ver com o nosso projeto e sobre o tema aqui da mobilidade em Portugal. De seguida, a Câmara também nos promoveu uma visita à Águeda. Vimos aqui uma foto, eu não sei como é que é de dizer, que é a marca também aqui da Águeda. Gostaram da Águeda, os vossos hóspedes? Gostaram, eu diria sobretudo do Parque Alta Vila, já que é onde nós temos mais fotos. Porque eles não conheciam este projeto dos guarda-chuvas, se calhar. Mais alguma coisa? Mas mesmo não conhecendo, penso que muitos apreciaram os guarda-chuvas Claro, e acharam as nossas ruas muito bonitas. E as portas São pintadas. Sim, realmente Exatamente. é muito bonito. Posso então continuar? Sim. Ora bem, quinta-feira não, ainda quarta-feira, depois viemos almoçar para a escola e vocês tiveram a finalizar os vossos modelos de negócios, praticamente, não era? Tiveram a trabalhar em equipas internacionais, em vários espaços da escola. Alguém quer falar sobre a experiência de construir pela primeira vez um modelo de negócios em inglês, porque eram todos alunos de fora na equipa? Foi uma experiência realmente interessante, apesar das suas dificuldades de comunicação de ideias e do inglês que nem toda a gente dominava perfeitamente. Penso que todos tiraram muito daquilo e aprenderam muito, principalmente, mesmo numa experiência relativamente curta e relativamente pouco tempo, aprenderam muito no inglês e aprenderam muito a exprimir as suas ideias, e penso que... E quando vocês aqui estavam a criar um modelo de negócios, não é? Tinham lá o modelo Canva, que já toda a gente sabia preencher os itens, estavam a ter a ideia. Os métodos de trabalho são muito diferentes de país para país, chocam-se. O que é que tu achaste? São, claro, definitivamente houve um choque de hábitos e de métodos da forma que cada um trabalha, porque são culturas diferentes e são países diferentes, então toda a gente tem... E o tema da inclusão também é muito difícil, claro, realmente, para se construir um modelo de negócios. Mas foi gratificante e acabaram por construir um modelo interessante, não foi? De seguida, quando acabaram de construir o modelo de negócio, ou de estar quase finalizado, que ainda tiveram acho que 1 hora ou 2 no dia seguinte,
recebemos aqui para ter uma conversa estes elementos que vimos aqui nesta foto. A Natália, desculpem, ela é da Ucrânia e foi uma das responsáveis para receber os ucranianos quando houve a invasão. Depois temos a Margarida, que é socióloga, o Jorge, que é engenheiro de informática, aliás, de computadores e telemática, e o João, que é médico de saúde pública, que vos vieram ajudar a aperfeiçoar os modelos de negócios. Um momento brilhante desta conversa. Quem é que quer falar? Um dos momentos mais Mais interessantes, marcantes? mais marcantes, sim, foi quando nos falaram do imobiliário específico que necessitavam, por exemplo, para tomar banho. O Jorge disse que preferia um polivan, que era mais... Aliás, não dá jeito sequer uma banheira, não é? Porque ele tem dificuldades de mobilidade. Para ele é mais fácil, enquanto para o João Gonçalo é um impossível. polivan seria praticamente impossível porque ele não chega lá ao chuveiro. Quem não consegue reparar, ele tem displasia óssea e realmente seria muito complicado para ele aqueles polivans. E foram momentos giros que a gente se fartou de rir com eles, certo? Quinta-feira dedicámos mais à cultura, se calhar, mas começámos por ir visitar o Museu da Cortiça, no UAU, em Gaia. Penso que foi um momento interessante e é um modelo de negócios único, acho eu, na Europa ou não, também existe em Espanha, sobre cortiça, mas que nos caracteriza muito. E depois fomos para a parte que vocês gostaram mais, que foi visitar a cidade do Porto. O que é que os vossos hóspedes acharam do Porto? Uma cidade muito característica, muito única. Adoraram principalmente a parte em que nós atravessámos a Ponte Dom Luís I. Por cima ou por baixo? Por cima. Por cima, não é? Porque eles também ficaram encantados, ainda ameaçou a chuva, mas isso não impediu ninguém de andar quer do lado do Porto, quer do lado de Gaia. Eu diria que o que eles mais gostaram foi as vistas, sobretudo o Rio Douro. A paisagem, não é? Paisagem, sim. Aquelas casinhas, a Ribeira, eu acho que também gostaram muito da zona da Ribeira. No último dia começamos aqui com os workshops, temos ali a Camila, certo? Sim. Pronto, com uma croata, temos aqui o David, penso com uma menina italiana num workshop de robótica, não é? Que professor cera. Aqui estavam a fazer desodorizante natural na biblioteca, biologia, pronto, houve aqui vários workshops, mas acho que o momento mais interessante foi quando tiveram que apresentar os vossos modelos de negócios, pôr à prova. Se tínhamos feito um bom trabalho. E sabemos que temos aqui uma das meninas que faz parte de uma equipa que construiu e venceu o concurso de um dos melhores modelos de negócios. Catarina. Exato. Foi um desafio, tivemos que construir a nossa empresa. A nossa empresa era uma aplicação na qual nós no globo escolhíamos o monumento ou o local que desejávamos visitar e através da seleção desse local conseguíamos ver que tipo de acessibilidades é que havia, se era acessível a pessoas de muletas, de cadeira de rodas, se as casas de banho eram adaptáveis e uma outra série de detalhes que podem parecer insignificantes ou irrelevantes para pessoas que não tenham incapacidades, mas para com pessoas com incapacidades são muito necessários. Claro e que são são, muito importantes. e é muito chato, porque isso até aconteceu comigo e com o Jorge. Uma vez comprámos um bilhete para subir a uma torre de uma igreja e depois não deixaram passar, porque acharam que ele não tinha essa acessibilidade e não houve informação antes. De qualquer forma, Catarina, a tua aplicação não serve só para isso, não é? No momento em que tu expões o local, esse local vai querer melhorar as acessibilidades. Claro, certo? nós também teríamos uma secção de comentários onde as pessoas poderiam deixar os seus relatos ou então colocar perguntas ao próprio staff, por assim dizer, que sim, que poderia mais tarde vir a dar as melhorias das Claro, acessibilidades exatamente. e assim, consoante fosse possível. E estão de parabéns o vosso grupo, como também os outros grupos estão de parabéns. Ora, continuando, sexta-feira foi um dia muito longo. Tivemos durante a semana toda os pais a preparar-nos uma festa
Os pais envolveram-se bastante neste projeto. O que é que vocês acham? Se envolveram ou que não se envolveram? Sim, Acho que dá sim. para ver. Foi Deu bom, para ver né? o Dar-lhes entusiasmo e o empenho Foi deles. bom dar-lhes desde assim, tratem vocês da festa. Pronto, vemos ali três pais, 2 mães e um pai. Vimos eles a cortarem o leitão, não é característico de Portugal. Uma mesa, só uma das mesas, que nas redes sociais os outros países agradeceram-nos imenso, só com comidas típicas nossas. Os pais também fizeram um cartaz a agradecer em cada uma das línguas maternas dos parceiros e ainda proporcionar-nos uma festa. Aqui um concerto dado pelo diretor da escola e algumas pessoas da escola. A orquestra típica, eu sou mais eu e o diretor e a professora Belmira que se vê, a orquestra típica da Águeda também atuou para nós. Vimos aqui os nossos alunos a dançar e depois a aproximarem-se dos momentos finais. O que é que é falar um bocadinho destes momentos finais? Acho que o Falo por Todos foi bastante emotivo, houve muito choro. Verdaste chorar? Não, Um mas bocadinho. quase, não vamos negar, né? Leonardo, eu acho que sim, eu acho que se nota ali qualquer sim, coisinha. eu definitivamente. Acho que foi um momento realmente como. Vocês gostavam que tivesse durado mais um bocadinho ou acham que foi o tempo certo? Queria ter durado Mais uma, um 2 semanas a mais. É, mas vocês continuam em contato com os vossos colegas, não continuam? sim, E estão sim. desejosos para Uhum. encontrá-los Sim. na próxima mobilidade, certo? Definitivamente. Ok, eu acho que valeu a pena, acho que aprendemos muito e. Agora fui eu. E obrigado por terem assistido a esta pequena conversa e vemos no próximo webinar que será sobre a Letónia. Tchau. Tchau, muito obrigado.